Em uma estrada deserta no norte de New Hampshire, um casal tem um contato imediato com algo que não é deste mundo. Beth e Barney Hill acreditam estar sendo seguidos pelo que parece ser uma estrela móvel. Param o carro e veem uma nave em forma de disco. Às 22 horas e 15 minutos, tudo fica preto. Os Hill acreditam que nesse momento foram abduzidos. O caso Beth e Barney Hill abriu uma nova esfera de interesses em abduções alienígenas. Já vi vários OVNIs. Já fui examinado. Por que alguém de uma cidade pequena falaria de sua abdução a menos que realmente acreditasse ter acontecido com ele? As pessoas foram levadas a bordo pelos extraterrestres. Essa mancha tem relação com a abdução. Eram relacionados biologicamente. Munida de novas pistas e evidência física nunca vistas, a equipe examina os fenômenos de abdução alienígena. Este é um caso importante, com a melhor evidência de todos os casos de abdução por aí. E mostra em primeira mão uma cirurgia para remover um suposto implante alienígena. Não tenho como explicar a presença disso. E submetê-lo a exaustivas análises em laboratório. Nós detectamos uma frequência de rádio. O objeto se move sozinho. É estranho. Abduções alienígenas, um fenômeno psicológico. Ele gostaria de acreditar que foi abduzido, mas tudo pode ser um incrível embuste. Ou realidade. Os céticos não sabem do que estão falando. A equipe da revista UFO abre o caso número 61203. Abduções. Caçadores de OVNIs. Sede da equipe. Por que as pessoas pensam nesta imagem sempre que ouvem a palavra alienígena? Os olhos grandes, a cabeça grande. Como sabemos a verdadeira aparência dos alienígenas? Essa é a idealização da imagem de que Beth e Barney Hill falaram quando a desenharam pela primeira vez após sua abdução em 1961 em New Hampshire. Assim começou a bola de neve nos Estados Unidos. Analisando os anos 50, a era de ouro do contato com OVNIs, todos se julgavam contatados. Mas no caso Beth e Barney Hill, os contatados se tornaram abduzidos. 19 de setembro de 1961. Beth e Barney Hill estão voltando das férias no Canadá, dirigindo pela Rota 3, perto de Franconia North, New Hampshire. Continuei guiando. Por volta de meia-noite, uma estrela anormalmente brilhante chama sua atenção. A princípio, o casal fica intrigado. Eu a vi passando atrás do meu carro. Depois, aterrorizado. Está lá, está acima de nós, Beth. Veja. Eles percebem que a luz no céu parece segui-los. Eu corria tentando fugir. O que acreditavam ser apenas uma estrela brilhante torna-se, aos olhos de Barney, uma nave flutuante de 25 metros com uma fileira dupla de janelas. Fiz uma curva. O disco o segue voando diretamente sobre o carro. Não sei por que tive de fazer aquela curva. Eu não sei por que fiz a curva. Eu estava perdido. E de repente, as lembranças do casal recomeçam na viagem pela Rota 3. Para sua surpresa, de alguma forma, horas haviam se passado. Apesar de se lembrarem conscientemente de aspectos de todo o incidente, não se lembram do que aconteceu entre a hora em que viram a astronave e a hora em que estavam no carro voltando para casa. Conforme relatado no best-seller Jornada Interrompida, que apresentou o caso Hill ao mundo, ambos teriam se lembrado, sob hipnose, de lutar com pequenas criaturas humanoides. Eles afirmam que os alienígenas pareciam vê-los como espécimes de laboratório. Um dos aspectos mais importantes do caso Hill é a alegação de que a abdução deixara evidências físicas. Se vocês forem a New Hampshire, podemos reabrir o caso. Se conseguirem as evidências, conheço laboratórios que podem analisá-las. Cada um faz seu trabalho. Vamos fazer as malas e partir para New Hampshire.
A equipe está no norte de New Hampshire para traçar a rota seguida pelos Hill naquela noite. Não dá para estudar OVNIs sem ponderar seriamente a possibilidade de que interajam conosco. Portanto, não se pode eliminar o fenômeno de abdução. Vamos encontrar Cat Marden, sobrinha de Betty, que já vivia com eles na época da abdução. Ela foi testemunha do que aconteceu com Betty e Barney naquela noite. Cat Marden tinha 13 anos quando soube da abdução dos Hill. Após a morte de Barney, em 25 de fevereiro de 1969, Betty ficou mais próxima de Cat. Oi. A quem confiou detalhes particulares da experiência. Com a morte de Betty em 2004, Cat se tornou a maior autoridade no assunto. Seu livro dá mais detalhes do caso. Estamos indo em direção ao primeiro encontro, certo? Isso mesmo, o primeiro local onde Betty e Barney pararam o carro e saíram com os binóculos para ver a nave. Segundo Cat, houve 3 lugares diferentes onde o casal viu a suposta nave ao longo da Rota 3. Primeiro na área de piquenique de Monte Cleveland, 27 quilômetros ao sul de Lancaster. O segundo perto do Monte Cannon e, por fim, em um lago 1,5 km ao sul de Indian Head, o local da suposta abdução. Este é o lugar, a área de piquenique de Monte Cleveland. Foi a primeira parada de Betty e Barney. Os olhos de Betty foram atraídos para uma luz no céu. Betty pegou os binóculos primeiro e olhou para a lua. Certo. Quando estava olhando, ela viu uma nave de forma estranha. Piscava luzes multicoloridas enquanto passava em frente à lua. A nave imediatamente mergulhou sem qualquer som. Eles ficaram perplexos. Naquele instante, ela viu a forma do objeto, que parecia estar girando, piscando luzes branco-azuladas, movendo-se num padrão de degraus. Naquele momento, o objeto parecia pular no céu. Da primeira vez, a nave se moveu para noroeste, na direção de Vermont, quando passou sobre a linha teleférica do Monte Cannon. Barney voltou a dirigir correndo para a segurança da cidade mais próxima, mas a nave continuou a seguir o carro. A nave se virou mais adiante, parou e desceu a cerca de 30 metros do carro, fazendo Barney pará-lo no meio da estrada. Ele olhou para a nave. Havia cerca de 8 a 11 figuras na janela olhando para Barney. Ele quis sair dali bem rápido. Eu me apressei em fugir. Continuei guiando e fiz uma curva. Barney virou à esquerda numa estrada de terra. Mas havia de 6 a 8 homens na estrada. O casal ficou confuso. O que eles faziam na estrada? Eles não tinham ideia e só quando o grupo se dividiu em 2, se aproximando do carro, eles perceberam que não eram humanos. Foi quando a situação mudou drasticamente. Os homens abriram a porta e tiraram Betty do carro. Arrastaram Barney para o bosque onde a nave esperava. O suposto local de abdução dos Hill era apenas campo e floresta em 1961. Esse foi o momento em que parecem ter passado de viajantes assustados em uma estrada escura a pessoas abduzidas por criaturas de outro planeta. Foram trazidos da estrada para cá? Isso mesmo. E levados a bordo da nave aqui. Sob hipnose, ambos revelaram ter subido uma rampa. Betty começou a lutar com os homens e seu vestido se rasgou. Ela foi levada a bordo da nave e Barney foi levado a uma sala adiante. Nesse ponto foram submetidos a vários experimentos médicos. Experimentos médicos e remoção de amostras de seus corpos.
Segundo seu relato, quando Betty perguntou à entidade alienígena de onde vinham, eles mostraram um mapa tridimensional de estrelas ligadas por várias linhas. Incrivelmente, durante uma sessão hipnótica 6 meses depois, Betty pôde recriar precisamente esse mapa estelar. Terminados os experimentos, os Hill teriam sido levados de volta ao carro. Barney foi levado por uma trilha até o carro. Betty foi escoltada pelo líder até o veículo e observou a nave partir. Eu não imaginava de quanto eles se lembravam sem a ajuda de psiquiatras, regressão ou hipnose. Nas primeiras horas da manhã após o incidente, em 20 de setembro de 1961, os Hill voltaram para casa. Sabiam que algo havia acontecido, mas havia um lapso de 2 horas. Mais tarde, naquele dia, Betty notou algo estranho no vestido que usara na noite anterior. Um pó cor-de-rosa desconhecido cobria o vestido. Mesmo sem se lembrar da abdução, nem de qualquer contato com o pó rosado, algo a compeliu a pendurar o vestido no armário sem lavá-lo. Ninguém se deu ao trabalho de examinar nenhuma das evidências em 1961. Ninguém viu o vestido de Betty naquele ano, um vestido rasgado no zíper. Este caso, ao contrário de quase todas as outras abduções, tem evidências físicas que nós podemos examinar. A análise do misterioso pó rosado que cobria o vestido de Betty provaria de forma conclusiva a abdução por uma nave alienígena? Este é um caso importante, com a melhor evidência de todos os casos de abdução por aí. A equipe analisa uma amostra de 10 por 5 centímetros do vestido para rastrear os restos do pó rosado. Os céticos não sabem do que estão falando. A abdução dos Hill entrou na cultura popular através do livro Jornada Interrompida, de 1966. O livro se tornou best-seller quando a revista Look fez uma série sobre a história em suas edições de 4 e 18 de outubro daquele ano. Ele olhou para baixo, de forma impessoal. Senti-me como um inseto esperando para ser apanhado, como se fosse um tipo de espécime. Foi uma sensação assustadora. Em 1975, o livro deu origem ao filme para televisão O Incidente UFO com James Earl Jones. Está chegando perto. Não está. Não está chegando perto. Ele está lá em cima. Betty, quer que eu acredite em quê? Quais são os critérios para a abdução alienígena? Segundo as pessoas que estudam isso, o abduzido deve ser levado contra sua vontade. Depois, os alienígenas devem transportar o abduzido a algum lugar, geralmente a uma nave-mãe. Finalmente, a pessoa é devolvida a algum lugar e sente que há um lapso de tempo, como Betty Barney Hill. Bom, para mim o problema é que várias pessoas dizem que foram abduzidas. E a mídia publica essas coisas, o que propaga o mito da aparência de homenzinhos verdes e dos discos voadores. E, além disso, as pessoas leem isso e têm as próprias experiências e tendem a adaptá-las a isso. Apesar das dezenas de milhares de relatos de abduções por OVNIs, a grande maioria dos casos é descartada como falsa. Mas o caso de Betty Barney Hill continua um mistério até hoje. Segundo a equipe, há algo muito diferente nesse caso. As evidências físicas deixadas. Havia pontos extremamente brilhantes na carroceria do carro. Havia grandes pontos brilhantes na carroceria do carro. Do tamanho de uma moeda de $1. Felizmente, tínhamos um vizinho que era físico e recomendou que Betty andasse com uma bússola em volta do carro para ver como a agulha iria reagir. É só levar a bússola para perto do carro e a agulha fica girando, girando e girando. Se puséssemos a bússola em qualquer lugar que não ali, a agulha parava. A Betty Hill contou que houve um certo atrito físico durante o episódio. Que, quando se pergunta como está o vestido... Bom, ele está fisicamente danificado. O zíper está rasgado, parte do tecido está descolado
e há contaminantes nele, manchas por toda parte. Se os extraterrestres deixaram algo no tecido, isso ainda apareceria? Isso já faz 40 anos, então com certeza haverá uma certa deterioração ou decomposição de qualquer amostra que esteja por lá. A substância envolvida é um tipo de pó rosado no vestido que a Beth estava usando. O que é que poderia ser? Será que uma substância secretada pelo alienígena ou alguma coisa que estava na nave onde a Beth encostou? Pode ser proteínas ou até enzimas. Como saberia se é algo extraterrestre? Procurando anomalias. A sobrinha de Beth Hill concordou em dar 2 amostras do vestido para a equipe testar. Uma amostra de controle e uma contaminada. O Dr. Ted Actworth traz o vestido para Phyllis Buttinger, uma analista química altamente respeitada com décadas de experiência na British Petroleum. Ela analisa o vestido em busca de traços do misterioso pó e de outras anomalias no tecido. O que nós temos aqui? Esse aqui é um pedaço da manga esquerda do vestido de Beth. Esse é o controle que mantém a cor original do vestido. A hipótese é de que a mancha tem alguma coisa a ver com o evento da abdução? Sim. O material do vestido foi manchado. Há muito pouco deste material na amostra de controle. Isto me diz que o que houver aí veio de uma fonte externa e absolutamente não veio de Beth. Então pode existir um material residual ou... Pode ser. Primeiro ela examinou sob um microscópio para poder ter uma visão aumentada. Você verá que, comparado ao controle, a amostra manchada tem uma trama menos ordenada e há mais espaço entre as fibras. Pois é o que eu estou vendo. Estou vendo que o maior espaço está entre as fibras da amostra contaminada. contaminada. Se olhar com atenção, foi perturbada. Pela análise microscópica, Phyllis detectou áreas incomuns de distensão e perturbação no tecido do vestido de Beth. O tecido está mecanicamente deslocado em comparação à amostra de controle. Tudo que eu vejo é consistente com a explicação de uma luta física entre a usuária do vestido e uma outra pessoa. Isso poderia ser uma prova da alegação de Beth Hill de que lutou com os supostos abdutores na tentativa de fugir? Vamos passar agora para a análise espectroscópica. Parece muito interessante também. O infravermelho é uma técnica muito poderosa. É usado para identificar a estrutura molecular. O espectro infravermelho de cada molécula é único. Na análise espectrográfica, um raio de luz infravermelha passa por cada molécula e produz um comprimento de onda único que age como uma impressão digital química. Para obter uma identificação precisa dos contaminantes do vestido, Phyllis extrai um pouco do resíduo desconhecido da amostra. Esses são os resultados. O que isso faz é realçar as faixas. Parece que há pelo menos 2 tipos de contaminantes no tecido. Um material que tem proteína na base e outro que é um material gorduroso. Ambos são muito comuns, acha-se em toda parte. Então, descobrimos que o vestido está contaminado e que os contaminantes são muito comuns. Nós temos uma ideia melhor de qual era o contaminante do tecido? Não sei dizer se são humanos ou não, mas provavelmente são biologicamente relacionados. A evidência física é consistente com a história, mas não diz se alguma coisa ou alguém era alienígena, humano ou outra coisa. Então, é uma evidência inconclusiva. Mas há uma reviravolta final no caso Beth e Barney Hill que até hoje permanece inexplicada. E o mapa estelar que Beth desenhou? No processo de regressão, ela desenhou um mapa estelar de onde os alienígenas da nave disseram ter vindo. Na verdade, ele mostrou um diagrama. Marjorie Fish, 8 anos depois, pôde mostrar que há estrelas no sistema Zeta Reticuli, um sistema estelar duplo que Beth disse existirem. O Zeta Reticuli é um sistema estelar centralizado em 2 estrelas principais, a cerca de 39 anos-luz da Terra. Os astrônomos só mapearam esse sistema em 1972. Apesar de o mapa de Beth combinar muito com um aglomerado estelar recém-mapeado, o diagrama dela mostra 3 estrelas a mais. O mapa não combinava. Mas em 1972, quando tínhamos tecnologia para ver aquele setor do espaço, o que descobrimos? As exatas 3 estrelas que Beth Hill disse existirem. Aí a combinação foi exata. É mesmo?
Como Betty Hill poderia ter identificado o local exato do sistema estelar e a configuração exata dessas estrelas? Ela identificou, desenhou e diagramou antes de termos a tecnologia. Desde que Betty Hill relatou ser abduzida e submetida a um exame médico invasivo, milhares de pessoas relataram passar pela mesma experiência. Mas uma nova guinada no fenômeno da abdução foi descoberta recentemente. Abduzidos do mundo todo começaram a descobrir aparelhos alienígenas implantados no corpo. Este pode ser o vídeo real de um implante alienígena dentro de um corpo humano. O objeto se move sozinho? É estranho. Muito. Procedimentos médicos perturbadores e invasivos sempre foram associados aos relatos de abdução alienígena. Mas, recentemente, dezenas de abduzidos contaram algo mais. Eles disseram aos pesquisadores de OVNIs que suas lembranças de abdução foram seguidas da descoberta de objetos desconhecidos implantados em seus corpos. A equipe entrevista Tim Cullen, de Yuma, no Colorado. O Colorado é local de grande atividade de OVNIs, segundo os pesquisadores. Em 27 de agosto de 1995, 21 testemunhas em 13 lugares no centro do estado dizem ter visto um objeto enorme em forma de charuto fazendo manobras incríveis. Os avistamentos continuaram durante 48 horas e constituem uma das mais importantes visões coletivas da história americana recente. Uma testemunha filmou o objeto. Vamos entrar. Obrigado. Tim teve várias visões de OVNIs e descobriu um objeto estranho implantado em seu corpo. Começou em maio de 1978. Estava indo para casa, vindo de Denver com minha esposa. Íamos pela rodovia 59 e um OVNI desceu na nossa frente. Tinha uns 30 metros de comprimento, 6 de largura e 3 de altura. Tim viu o objeto na rodovia 59 a 19 quilômetros de Yuma. A nave se moveu para este pasto, pousou mais ou menos aqui, nesta área. De repente, duas luzes se acenderam, uma bem acima da outra, bem próximas. Parece que ficamos ali 4 ou 5 minutos. Aí eu disse para minha esposa que era melhor a gente ir para a cidade. 4 anos depois, achei este pedaço de metal em meu braço. Não há cicatriz que marque o ponto de entrada e ressonâncias magnéticas realizadas antes do avistamento provam que não havia metal no braço de Cullen na época. Aqui está o objeto. Parece estar a poucos centímetros do seu pulso. A equipe consulta o Dr. Roger Lear, um cirurgião da Califórnia. O Dr. Lear removeu mais de uma dúzia de objetos de indivíduos com supostos implantes alienígenas. A maioria dos implantes nunca foi examinada. Dos que foram, todos eram de origem terrestre ou tiveram resultados inconclusivos. Tem como isso ser algum tipo de secreção biológica, sei lá, um depósito, alguma coisa assim? Absolutamente não. Os metais desse objeto não são secretados pelo corpo, são todos estranhos ao corpo. Você diria que se um objeto desse tamanho entrasse externamente, haveria uma cicatriz discernível? Tem de haver algum ponto de entrada. Olhamos o braço e não havia cicatriz alguma. Tá legal. O que eu acho é que eu recebi a opinião de outro médico que diz que o objeto é anormal e já fez 3 exames de laboratório nele. Os 3 laboratórios disseram que é um objeto muito incomum. A minha preocupação é que seja só um pedaço de metal que entrou de algum modo no corpo dele. Além disso, o objeto não causou rejeição ou reação inflamatória no corpo de Tim. Na verdade, na remoção descobriu-se que o organismo havia cercado o implante com um grande feixe de nervos, uma reação altamente anormal à presença de material estranho. Você disse que havia tecido em volta disto. Será que a gente pode ver o vídeo? Claro. O objeto também mostrou um comportamento anormal durante a remoção cirúrgica. Todo o evento foi filmado. Este é o vídeo da operação? Veja o tamanho disso, Pat, vê? Lá está, veja como se move. Veja, aí está a prova, lá está se movendo, vê isso? O objeto se move sozinho, a ferramenta não o empurra. Eu não olhei de perto. Está se movendo
dentro do braço de Tim. Eu não posso estar 100% convencido até aumentar bem e notar algo totalmente bizarro e que me impressione e me convença de que, sabe, que aquilo é mesmo um objeto alienígena. Não sei o que é. Dá pra vê-lo se mover. Não estou tocando nele. Agora eu pausei o vídeo. Pode-se ver que nada encosta nele. Está longe. Vamos passar de novo. Viu isso? Ele pulou pra longe. Pulou de novo. Tá pulando. Veja como está se afastando. Tá rolando agora? Veja. É interessante. Veja isso. Ele tenta... Isso é muito bizarro. Está se movendo sozinho. O que o faz se mover? Não está sendo tocado pelo hemostato. Não está sendo tocado por coisa alguma. Não há fluidos ali. Não se vê nenhum fluido no braço. Está se movendo pelo tecido, por força própria. Eu não sei o que pensar. Eu realmente não sei o que pensar. Se não há fluidos, porque a coisa está se movendo sozinha. Eu não sei o que pensar. É uma coisa muito estranha. Embora a equipe considere notável a evidência de Tim, há casos ainda mais intrigantes de implantes deixados após supostas abduções. 11 de dezembro de 2007. Um homem de 49 anos da Pensilvânia, Jeff Harvey, contata a equipe. Sabe de uma coisa? Vamos para o escritório. Vamos lá. Em 2001, ele teve uma doença diagnosticada como envenenamento por metal pesado. Pode entrar. A causa do envenenamento nunca foi determinada. Ao mesmo tempo, ele descobriu algo estranho escondido no alto da coxa. Quando percebeu que tinha um objeto ou algo dentro de você? Acontece que comecei a perder muito peso. Eu pesava 100 quilos. Peso 63 quilos agora. Perdi muito peso. Fiquei muito doente. Se tem alguma coisa a ver com isso, eu quero tirar e quero que seja totalmente analisado para saber o que é. E por que você acha que tem a ver com OVNIs? É uma das possibilidades que eu pesquiso. Quando Jeff tinha 8 anos, em 1967, ele e o pai avistaram um OVNI quando moravam em Huntsdale, na Pensilvânia, perto de Scranton. Meu pai e eu estávamos pescando às margens do rio Lackawaxen e acima das árvores, ele apareceu. Soltava fumaça por trás. Tinha formato circular e forma de tigela na base. Você teve alguma lembrança de sentir o nódulo ser posto em sua perna? Essa é a parte mais estranha. A Associação dos Veteranos disse que pode ser um fragmento de bala, mas nunca estive em batalha. Não há razão nenhuma para isso estar aí. Mas você tem experiência com avistamento de OVNIs. Talvez essa seja a ligação. Quando ocorre a remoção cirúrgica do suposto implante para análises para surpresa da equipe, nós detectamos uma frequência de rádio. A equipe leva Jeff ao consultório do Dr. Lear em Thousand Oaks, na Califórnia, para exames pré-cirúrgicos do suposto implante alienígena. Vamos procurar radioatividade, campos eletromagnéticos e coisas desse tipo. Vamos entrando. Vamos lá. Jeff Harvey notou um objeto magnético em sua perna há 4 anos. Quando notei, eu quis muito saber o que era aquilo. Falei com médicos na Associação dos Veteranos. Disseram, é um cisto sebáceo, não se preocupe, não é nada. Por algum motivo, um dia eu pensei, e se for de metal? Aí pus um ímã sobre ele e ele pulou para cima. Pensei, bom, não é cisto sebáceo, é magnético. Jeff, entre! Só após a remoção cirúrgica, a equipe poderá determinar cientificamente que objeto é e qual a sua origem. Este é o osso principal. E aqui está o objeto. O objeto parece ser uma pequena bala pouco maior que um cartucho de festim, enterrada a 3 ou 4 milímetros da pele do alto da coxa direita de Jeff. Bom, em tamanho é muito similar ao que nós já vimos antes. É bem parecido. Jeff diz não ter ideia de como o objeto entrou em sua perna. Ele não se lembra de qualquer incidente que possa ter levado o metal a se alojar em seu corpo. Não há cicatriz perto do implante. Os outros que já removeu estavam tão perto da pele?
Não, geralmente estão mais perto do osso, mas ele poderia estar mais no fundo e ter se movido na direção da superfície. Antes de fazer a cirurgia para remover o implante, temos que determinar que objeto é. Temos de fazer alguns testes de magnetismo e frequência de rádio. Este é um ímã com força de 113 quilos. Com ele, nós podemos conseguir uma boa força magnética. Se o objeto reagir ao campo magnético, ele deverá ser puxado para mais perto da pele. É este o ponto, Jeff? Bem aí. Bem aqui. Sim, parece se destacar um pouco. Veja a pele. Sim, estou vendo. Está puxando uma pequena área circular. Isso mesmo. Quanto acha que está puxando? Uns 3 milímetros. Uns 3 milímetros. Agora vamos fazer testes de radioatividade, campos eletromagnéticos e também testes de frequência de rádio. Antes de removermos o implante, nós temos de ver se há algo detectável ocorrendo. Sabemos que é magnético. Talvez tenha radioatividade, talvez envie sinais de rádio. Temos de determinar se é só um pedaço de metal ou se tem um propósito maior. Jeff, este é um gaussímetro. Serve para detectar campos eletromagnéticos. Vejamos o que ocorre. Esse ruído é de um campo magnético muito forte. Está marcando 10 miligauss. É extremamente forte. É muito incomum um pequeno pedaço de metal emitir um sinal tão forte, a menos que esteja ligado a uma fonte de energia. Eu estou mais curioso agora que você fez a leitura da emissão. O próximo instrumento a ser usado é um detector de radiofrequência. Temos 2 faixas para verificar. Uma é dos gigahertz e a outra é dos megahertz. O Dr. Lear varre uma ampla faixa de radiofrequências possíveis, do início da faixa dos megahertz até o topo da faixa dos gigahertz. Megahertz é o comprimento de onda usado pela televisão e estações de rádio FM. Gigahertz é muito mais alto, usado por fornos de micro-ondas e telefones celulares, entre outros aparelhos. Está emitindo radiofrequência. Parece ser de 59,125254 GHz. Agora vamos ver a frequência de megahertz, que é 35,893 MHz. A leitura de megahertz caiu na faixa de VHF. A banda VHF é usada para comunicações de rádio por satélite e terrestre, tanto pelo governo quanto pelos consumidores. Bem, eu já descobri alguma coisa hoje. Agora vamos esperar até amanhã para ver o resultado. A evidência que pudemos examinar foi muito interessante, na verdade. Tivemos uma leitura de 10 miligauss e também uma radiofrequência de 35 MHz e 59 GHz. 35 MHz é VHF, isso é rádio FM ou televisão. Há uma chance de ter captado a radiação de fundo em torno dele, mas agora a outra é 59 GHz? 59 GHz. Então, essa é uma frequência extremamente alta. É a radiofrequência que os astrônomos usam para detectar emissões vindas do espaço exterior. Por que um objeto sob a pele de alguém geraria tal tipo de frequência? Primeiro, a coisa envia um sinal numa frequência que viaja muito longe. E também é um tipo de sinal de rastreamento. Essas leituras são particularmente poderosas em magnitude, então podem ser parte do ambiente no espaço onde foi feita a medição. Agora, basicamente, isso é inconclusivo, enquanto não removermos o implante para fazer mais testes. Muito bem, Jeff, esse é o local da cirurgia. Os sistemas estão prontos, a sala cirúrgica está pronta. Estou ansioso para ver o que nós vamos extrair. Antes da operação, a equipe médica extrai sangue de Jeff para que o objeto possa ser guardado no mesmo fluido em que esteve imerso. Certo, está pronto. Ótimo, obrigado. Na verdade, eu terei de voltar um pouco para achar essa coisa e... O Dr. John Matriciano, cirurgião-geral de Thousand Oaks, na Califórnia, irá conduzir a operação. Lá está. Olha lá. É, finalmente. Eu vou usar anestesia local.
Vamos por aqui, neste ponto marcado antes. Farei um pequeno corte na pele. Aqui. Eu não consigo senti-lo. Vou confiar no raio-x. Vamos voltar um pouco. Acho que começamos a ver alguma coisa aqui. Né? Parece haver um ponto preto aí. Eu vou me certificar que estamos no mesmo ponto. Parece que pegou. Pegá-lo se puder. Parece que achamos. Está pegando com força? Tente não danificar, hein? Está escorregando. Eu peguei, tá vendo? Sim, é sólido, com certeza. O Dr. Matriciano fica surpreso de ver que o tecido de Jeff havia aderido ao objeto. Parece que o objeto foi encapsulado em material orgânico que foi anexado ao corpo do Jeff. Foi preciso puxar um pouco para poder retirar. Aí está. Peguei. Segura um instante. Aqui está. O tamanho do objeto foi surpreendente. Ele parecia mais chato e redondo. Fiquei mesmo surpreso que algo desse tamanho gerasse um sinal para fora do meu corpo. Já está no soro. Misture. Estou curioso para ver o que acontece, como todos. Agora que saiu, o que mudará? O próximo passo será levar o material para o laboratório e começar a examinar. Quando a equipe analisa o implante, aí está. Eles descobrem algo que ninguém esperava. Parece quase um pequeno meteorito. Obrigado, Roger. Após remover com sucesso um suposto implante alienígena da perna de Jeff Harvey, a equipe realiza testes para determinar se ele ainda emite radiofrequências incomuns como antes. Me fale um pouco sobre o teste de radiofrequência. A radiofrequência foi simplesmente cancelada. Ela parou. O implante não está mais emitindo sinais. Eu não sei dizer se ele foi desligado ou então controlado para não funcionar mais, mas as frequências deste tipo de objeto implicam que há muito mais nele do que é possível ver. Oi, Richard. Trouxe a amostra de que falamos? Você mostra pra gente o microscópio óptico? Claro. O próximo passo é analisar o objeto em si. Seria algo identificável ou simplesmente um objeto anômalo? A equipe leva a amostra a Richard Madsen, do laboratório SEAL, em El Segundo, na Califórnia. Com 36 anos de experiência, esse é um dos principais laboratórios independentes dos Estados Unidos. Para fazer uma abordagem científica, temos de ver realmente o que é isto, submetê-lo a testes metalúrgicos e biológicos e observar atentamente para ver se temos alguma coisa. A amostra é muito pequena, deve ter pelo menos 2 milímetros de largura. O que é que vocês estão procurando no momento? A geometria, a forma, a cor, aspectos de textura da superfície são um bom ponto para começar. Parece ter uma forma irregular, parece ter uma cor preta e marrom. Parece até ser um pequeno meteorito. Há linhas de fratura ou... Não? Não parece ter sido feito pelo homem ou fabricado. Sob o microscópio óptico, que amplia 40 vezes, nós temos uma ideia melhor de como ele é. O objeto tem duas áreas distintas. Uma camada interna clara e uma camada externa escura. Eu vi a superfície externa e ela me pareceu escurecida ou queimada, podemos dizer. Pode ser ferrugem. Pode ser. Oxidação. Sim. Mas um exame mais atento revela uma terceira área, uma saliência incomum no objeto. Parece algo ressecado, como se fosse um tipo de gel. Chamamos de barbatana. Parece uma barbatana saindo pela lateral. Estou curioso para saber do que ela é feita. Este é um microscópio eletrônico de varredura. Nós temos uma fonte de elétrons que emite elétrons verticalmente para a amostra. Podemos varrer a amostra dos eixos X e Y. Podemos ter a difração do raio-X, que dará informações sobre os elementos que há na amostra. É um belo equipamento. É sim. Aí está. Podemos tirar um raio-X do material desta barbatana? Claro. Nós vemos aqui que não é um material que se projeta da amostra. Na verdade,
é alguma coisa que está presa a ela. O espectro é de material orgânico. Então, por algum motivo, temos um pedaço do corpo humano que se prendeu à superfície exterior da amostra. Isso é muito interessante porque o corpo humano tem dois tipos de reação a um objeto estranho. No caso mais extremo, ele seria envolvido em pus e transportado para fora. No segundo caso, seria envolvido e ocorreria uma pequena reação inflamatória. Mas aqui, parece que algum material no corpo humano realmente se prendeu à amostra, o que não me parece nenhum dos casos que o Dr. Lair tenha descrito. Geralmente ele seria rejeitado pelo corpo, mas isso não aconteceu. Ele se prendeu. Muito interessante. Para você, parece que está preso a essa amostra de forma incomum? Para mim, não. A equipe continua a analisar o objeto em busca de anomalias. Dá para ter uma boa ideia de quais são os elementos nessa borda. Vejo ferro, oxigênio e tem carbono? Enxofre. Como pode ver, o pico mais alto é carbono. O carbono e o oxigênio que nós achamos que fossem os contaminantes. Todos eles poderiam ser encontrados em fluidos corporais, por exemplo. Mas se tirarmos isso, ainda terá sobrado o ferro. O ferro. Ele parece ser feito de ferro. Agora estamos vendo uma terceira área da amostra, não é isso? Certo. Onde achamos ter coloração preta. E aí estão os picos. Uau! O resultado é semelhante. O fósforo, há muito mais fósforo nesta área. Por enquanto eu não encontrei nada que seja incomum demais. Basicamente, nós temos uma peça pequena de 1 a 2 milímetros de diâmetro que é feita de ferro. Na verdade, é fisicamente possível que um objeto estranho migre dentro do corpo e surja em pontos distantes de onde entrou, às vezes anos depois. Meu trabalho como cientista é olhar para esses dados e ver se não há algo em comum. E, neste caso, ainda não há algo que nos surpreenda. Meu trabalho é estragar a festa deles. Eu lamento muito, mas tenho que fazer isso de novo. Ted acredita que o implante seja uma pelota de ferro e que seu surgimento seja uma ocorrência natural. Poderíamos debater este caso a noite toda ou até para sempre, se quiséssemos. Mas o fato é que houve um evento traumático na vida dele. No laboratório, nós fizemos exames e descobrimos que, ao menos um teste foi muito estranho. Estão vendo ali? Havia tecido humano, proteína crescendo de dentro de uma fratura do objeto. Eu estava muito animado por ter a oportunidade de remover cirurgicamente o que pensávamos ser um tipo de objeto estranho ou um implante alienígena. E, pelo que eu posso dizer agora, após os testes científicos com ele, parece ser apenas um fragmento de ferro oxidado. E o tecido crescendo a partir do metal? Não temos essa tecnologia na Terra. Digo que está além de nossa tecnologia e que possivelmente é alienígena. Pegamos nossa tecnologia e aplicamos a ufologia. Raramente isso é feito neste campo. Um cético sempre dirá que não provamos a existência dos OVNIs, como se tivéssemos de exibir um OVNI sobre a mesa para ser verdade. Por outro lado, o ufólogo dirá que não se refutou o OVNI. Mostre-me algo que diga que isso é outra coisa e não um OVNI. Sabe de uma coisa? Não achamos nada que negue uma presença extraterrestre nos afetando no planeta Terra, interferindo em nossa vida ou viajando pelo espaço. O que começou em uma estrada deserta em New Hampshire em 1961 com um casal supostamente perseguido e abduzido por alienígenas continua até hoje. Centenas de novas histórias de abdução alienígena são relatadas todos os anos, mas a descrição completa do que acontece durante as abduções pode jamais ser conhecida. Estamos mesmo sendo observados por seres de outro mundo? É possível que outros seres deixem evidências de sua visita a nosso planeta? Ou as histórias perturbadoras não vêm da escuridão do espaço, mas dos cantos obscuros de nossa própria imaginação?